Começa aqui Indústria Sessions, música de qualidade na web. Indústria Sessions recebe hoje Bombay Groove, formado pelo Jimmy Papon nos teclados, ali no fundo o Leonardo Nascimento na bateria e aqui do meu lado Rodrigo Bourganos no sitar. O Bombay Groove iniciou em 2012, finalzinho ali de 2012, formado ali quando se juntaram o Daniel Costa e o Rodrigo, e a banda vem desde então fazendo um belo trabalho de experimentação e, como a gente pode perceber aqui, eles utilizam o sitar no lugar da guitarra, um sitar turbinado que o Rodrigo vai mostrar pra gente já já. Infelizmente, o Daniel Costa faleceu em maio de 2015, a gente vai falar sobre isso, do disco que foi feito em homenagem também ao Daniel, que é Dandy do Dendê, o mais recente trabalho do Bombay Groove, lançado em abril de 2015. Então vamos dar aí um boa tarde, um bom dia, uma boa noite para a galera do Bombay Groove. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aí? Obrigado. Bem-vindos, então. Falem pra gente, então, sobre esse momento terrível para a banda, que foi a perda aí do membro fundador, né, o Daniel, que faleceu em maio de 2015, e que o disco Dandy do Dendê fica como uma homenagem ao Daniel. Bem, o Rodrigo está aqui. Bom, foi uma grande perda, não só de um colega de banda, mas um amigo, né? Um amigo muito próximo e que a gente desenvolveu a banda toda com ele, o conceito todo, e a gente resolveu homenagear ele justamente com o que ele mais gostava e com o que a gente fez junto, né? O Bombay começou lá atrás, em 2012, quando você Sim. Conheceu o Daniel, né? A gente se conheceu porque a gente tinha o mesmo professor de sitar e também a gente tinha muito apreço por bandas como Led Zeppelin e tal. E gostava de mesclar essas realidades, né, do rock com o sitar e tal. E a banda surgiu assim numa conversa, numa tarde, na sala dele, e a gente foi caminhando, né, e descobrindo coisas novas, assim. Como é que foi o Rodrigo, né, Jimmy e o Léo? Como é que foi juntar essa turma, né, juntar as mesmas, vamos dizer assim, afinidades, tanto do rock quanto de elementos mais, assim, outros gêneros? No caso, você usa um sitar, que é um instrumento não convencional para o rock, né? Foi adaptar o sitar para o rock e para o som do Bombay. Foi um processo que acho que o Daniel e o Rodrigo tiveram a grande sacada na época. O Daniel era grande fã tanto de rock clássico quanto de música étnica, né? Ele sempre quis experimentar esses dois elementos e à medida que o Jimmy entrou na banda e depois a gente conseguia flertar. A gente tinha a linguagem rock and roll, né? A grande influência de todo mundo aqui. E, ao mesmo tempo, conseguia cada um agregando com elementos diferentes, até de culturas diferentes, assim. Lance de percussão africana, percussão brasileira, música brasileira, qualquer outros tipos de escala não tão convencionais. E foi isso, né? A mistura a grande sacada foi essa. Exatamente, como é que é isso? Assim, essa coisa de escalas não convencionais, né? De vocês, um apresenta para o outro, fala assim, você conhece, você ouviu esse tipo de escala? Como é que é esse trabalho do Bombay para resultar no som de vocês? O Daniel, quando ele pensava em fazer música, assim, ele pensava pela escala, né? Ele procurava nos modos gregos, assim, vou fazer uma música em dórico. Aí ele ficava brincando com a escala e aí vinha a música. Então, tipo, para ele era bem assim, né? Era bem focado nas escalas, né? E tentar usar escalas além da pentablues, né? Que é muito usada no rock e tal. E a gente usa algumas ragas indianas, né? Que ragas são escalas, né? Na concepção oriental, né? É muito legal, porque no caso do Bombay, o instrumento mais convencional é a bateria do Leonardo, né? No caso, o Rodrigo usa um sitar turbinado, né? E o Jimmy usa um Hammond, que é um instrumento assim mais assim dos anos 70, que era muito utilizado no blues, aquela coisa toda, né? Sim, blues, o gospel, né, também, assim, mas não é um instrumento tão incomum pro rock, né? Assim, ele só não tem sido muito usado nas últimas, sei lá, 2 décadas, assim. Porque, né, depois com aquela revolução
tecnológica dos anos 80, samplers, blá blá blá, o pessoal parou de usar, assim. Mas aí quando, sei lá, a própria Hammond mesmo lançou esse teclado menorzinho aqui, que já fala bem pra caramba, não vi outra opção melhor, assim, até pra tocar ao vivo é o melhor substituto pra... Quer dizer, substituto não, uma boa forma de competir com uma guitarra, por exemplo, em questão de volume, de falar mais alto, de qualquer coisa, assim. E no caso da Bombay Groove caiu como uma luva, já que nem guitarra tem, então eu faço até meio que o papel de uma guitarra base, mas ultimamente Exatamente. até como baixo. A cítara, apesar de ser um instrumento de corda, ela faz o papel da melodia como se fosse o vocalista, né? É. Apesar de ser um som instrumental. E eu acho que o papel que o Jimmy exerce com o Hammond, em termos de timbre, das frequências e tudo mais, é uma guitarra, até porque ele também sola e mantém a base, dá os acordes, né? E o Rodrigo, ele fica mais com a parte melódica. E o Hammond é um instrumento que favorece também as experimentações, né, que a gente faz. Porque é um instrumento expressivo, né? Ele tem pedal de volume, ele tem as chavinhas, né, que você explora timbragens, então é um instrumento bem vivo, assim, com muitas bem possibilidades, né? Moldável. Como o nosso ouvinte, o cara que está vendo o programa pode perceber, eles não estão utilizando o contrabaixo, porque infelizmente o Daniel faleceu em maio de 2015. Então eu queria perguntar para vocês, como é que vocês no show vocês estão com baixistas convidados, mas hoje aqui vocês vão fazer sem o baixo. Como é que vai ser? A gente tem shows que chamamos baixistas convidados, mas assim, no geral a gente continua a banda como trio mesmo. Oficialmente. E... Mas uma característica do Hammond também é o baixo na mão esquerda, né? Tem as frequências graves, as mesmas oitavas, assim, um baixo, então Muitos trios de jazz É. não tem baixo, usam só o Hammond, né? Até bandas de rock mesmo, Atomic Rooster, por exemplo. O clássico é o The Doors, né? Vamos dizer assim. O The Doors, o Vandergraaf Generator também. Esses... Mas no disco eu gravei os baixos, né? Porque a gente gosta muito de baixo também, né? E até também no disco é com possível. uma homenagem até, pelo menos em termos de timbre, assim, ao Daniel, né? A gente usou o wah-wah no baixo, como ele o gostava. baixo, as linhas de baixo dele eram bem expressivas e querendo ou não, faz falta, né? Mas aí foi gravado o baixo de corda em todas as músicas, né? Bom, então, para você que está aí curioso para saber como é que para ouvir, se você ainda não ouviu, procura Bombay Groove, que tem no YouTube, tem o canal dos caras, mas a gente fala sobre isso depois, porque agora, música aí, Bombay Groove, que vai mostrar música do disco novo Dandy do Dendê. É com vocês aí, Bombay Groove no Indústria Sessions.
Sleep Disc com Bombay Groove. Os caras estão aqui no Indústria Sessions. Influências setentistas, entre outras, compõem todo esse caldeirão sonoro do Bombay Groove. Queria que vocês falassem, então, como é que foi a concepção do disco novo, Dandy do Dendê, lançado em abril de 2016. A gente se reuniu em quatro fins de semana e a gente já tinha todas as ideias meio mapeadas na cabeça. O Rodrigo tinha muita composição. A gente tinha 2 temas deixados pelo Daniel, que viraram as 2 músicas, inclusive, que são homenagens diretas a ele, a Chacal e a Dandy do Dendê, homônima, né? E em 4 ensaios a gente conseguiu mandar bala e finalizar o disco. Acho que a exceção foi a Chacal, que ela foi feita antes, né? Sim, ela já tínhamos até tocado em um show, né? Assim, O show de tributo ao Daniel. A gente fez exato. o Concert for Danny, né? Mas as outras 11 músicas saíram em 4 fins de semana. A gente já tava... Um mês, né? Um mês a gente compôs e já tava em estúdio gravando. Foi em novembro do ano passado. Puxa, apenas 4 ensaios, todas essas 12 músicas, assim, praticamente já estavam prontas já? Que isso prova, então, que a harmonia... Não, a harmonia do Hammond aí é muito grande entre vocês, né? Como é que chegar nesse estágio, assim, nesse ponto de sintonia musical? É bem isso que você falou mesmo. A sintonia musical que a gente tem é bastante democrática, assim. Cada um mostra suas ideias, a gente costura tudo junto, faz os arranjos pro formato mesmo de trio. Também tem a nossa objetividade, a gente fica focado nas coisas sem criar muitas dificuldades, assim. Como exemplo, essas músicas do disco mesmo, cada um meio que gravou as suas demos, assim, em casa, e foi mandando já antes de fechar os ensaios, falou, vamos tirar essas daqui, sei lá, pro primeiro ensaio são essas 3, depois pro próximo as outras 3, e foi assim até matar as 12. A última vez que eu falei com o Jimmy, né, e o Daniel, eles me falaram que vocês estavam que o Rodrigo ia preparar um novo sitar, turbinar um sitar novo, né? Então eu queria que você falasse aí para quem está assistindo, que mostrasse o que é o sitar e especificamente o seu sitar, que ele é meio turbinado, né? Ou totalmente turbinado. O Daniel que gostava de falar isso, né? Ele estava ansioso com a chegada do novo sitar, porque a gente tinha muito problema com microfonia antes, né? Não que esse problema tenha desaparecido, né? Porque o sitar é um instrumento muito delicado, né? Ele tem as cordas simpáticas por baixo e elas vibram junto com a bateria, então sempre está tendo ressonâncias e isso leva a microfonias também por causa das frequências médio-aguda dele. E esse sitar foi assim, uma ótima solução de um luthier de uma região conhecida por fabricar sitar na Índia, né? E ele tem um captador interno já, ele tem as tarraxas de guitarra também, ele é muito melhor para a nossa proposta, assim. A gente sabe que o sitar foi popularizado pelo George Harrison, né? O Brian Jones usou nos Rolling Stones, mas ainda assim é um instrumento, vamos dizer assim, desconhecido para o grande público, né? Fala para nós aí, Rodrigo, como é que é o sitar, quantas cordas, essas claves, essas chaves aí, né? Dá um parecer para nós aí. O sitar é um instrumento exótico, né? Um instrumento étnico. E ele é peculiar, né? Eu mencionei as cordas simpáticas, acho que é a característica mais interessante, talvez, dele, porque elas justamente ressoam junto com o que você faz em cima. Por isso que ele tem esse som encorpado e com várias nuances. E, bom, e tem muitas cordas, como você pode ver, cada coisinha dessas é uma corda. Quem está assistindo a gente, dá um parecerzinho aí, dá uma palhinha. O que é o som da corda simpática? Bom, a corda simpática, ela é a que fica embaixo. Né? Mostra para nós aí. Ok, perfeito. É um som realmente que prende a atenção, né? Sim, mas, por exemplo, segura aqui de novo, você vai ver que você ouve o som dela quando você toca em cima, por exemplo. Opa. Consegue ver? Não tem só a nota que eu toquei, tem a vibração das cordas simpáticas por baixo, né? Com um delayzinho.
E outra característica interessante do sitar é que normalmente ele é tocado sentado, não? Na posição de lótus, se eu não estiver Sim. enganado. E você consegue transgredir isso também, tocando em pé. Foram 3 motivos, assim. O primeiro é que o meu alongamento é muito ruim. Eu jamais conseguiria ficar sentado no chão, tocando num show inteiro. O segundo, que foi o Daniel mesmo que sugeriu, porque o Daniel era cadeirante. E inicialmente a banda era um trio, então era bateria, ele e eu. Então, se fosse todo mundo sentado, ia ser a banda sentada, sabe? Se eu ficar sentado também, isso teria um impacto visual menos interessante. E também porque a minha influência é muito maior, assim, de rock and roll. Eu não tenho... Estudei música indiana, já fui discípulo de um guru indiano no Oriente, mas a minha vertente é o rock, então acho que essa postura de guitarrista, com citar de pé, é muito mais natural para mim. Essa coisa do seu contato com a música indiana, com a cultura indiana, você viajou para a Índia, você segue a religião hindu? Não, eu nunca viajei para a Índia. Nessa ocasião que eu tive aulas com um guru indiano foi em Singapura, né? Um pouquinho mais longe que a Índia mesmo. E eu gosto muito da espiritualidade indiana, mas eu não sigo assim a religião, mas é muito presente na minha casa, assim. Minha mãe é quase adepta, assim, digamos, ela tem uma ligação muito forte com a cultura indiana e com a religião indiana. Legal, e tudo isso você traz para o Bombay, né? E acaba... Eu diria que não, a gente traz a sonoridade. A sonoridade, né? Não é a única coisa que a gente trouxe, porque em algumas escalas orientais, mas a gente realmente não... somos bem diluidores da cultura indiana, no caso. A gente só pegou a sonoridade e a questão da mistura, né? Ok, então, Leonardo, aí, o Jimmy, o que vocês prepararam aí pra gente ouvir agora do disco Dandy do Dendê? A gente até vai fazendo a sequência, né? A gente fez a primeira faixa do disco, agora a gente vai fazer a faixa que se chama Pavão Andaluz. Ela faz referência ao flamenco. Que no início parecia rocha, assim, a gente não estava conseguindo... Ô, louco, Wesley Safadão? Quando o Rodrigo apresentou pra gente, a nossa grande preocupação foi só tirar um pouco da cara de ritmo, assim, mais dançante, que o pessoal provavelmente ia associar ao Arrocha. A gente até chamava ela de Arrocha, até definir o nome. E aí, por questão de arranjo, a gente conseguiu, assim de cara, ela não se assemelha mais. Né? No disco a gente conseguiu, tocando aqui, não sei, talvez alguém pense que é Arrocha. Mas se pensar também, nada contra a Arrocha. Né? Não, o que importa é gostar. Ok, então é isso aí, a gente vou conferir até na agora. moda, né? Bombay Groove aqui no Indústria Sessions.
Uau! Tá aí Bombay Groove, Pavão da Luz, música do novo disco do Bombay Groove, Dandy do Dendê. O Jimmy tem o Hammond, que é um teclado, vamos dizer assim, tem uma sonoridade peculiar, porque foi muito utilizado nos anos 70, né? Então eu queria que o Jimmy falasse um pouco do Hammond. Ah, bom, sobre o órgão meio que sempre foi o meu xodó, assim, dos instrumentos. Eu cresci ouvindo John Lord tocando no Deep Purple e achava sensacional ele conseguir... E você vem de uma família de músicos, né? Ah, sim. E ainda mais com um pai guitarrista, com quem eu sempre toquei, assim, é uma forma de botar o teclado mais à frente do palco e não aquele instrumento que fica só de apoio, assim. Mas, se precisar, ele faz também. Então, ele tem uma gama muito, assim, ampla de possibilidades sonoras que dá pra tirar dele. Esse Hammond é um Hammond da época. É um Hammond Não, esse aqui é um digital bem moderno, mas que, sinceramente, não deve nada a ninguém, assim, porque eu prefiro muitas vezes tocar nele do que tocar num Hammond todo velho e ferrado. Ele assim. tem um da época também. Eu que tenho, fica na casa dele. mas nem arrisco tirar ele do estúdio, assim. Primeiro pelo peso, que é um absurdo, e porque esse aqui é muito mais confiável para um palco, assim. Não vai dar problema. O que mudou do Hammond? Fora o peso do Hammond de 30, 40 anos atrás para esse daí. Tudo, a própria geração de som é outra. Esse aqui é por base de sampler, né? Já é tudo digital mesmo. Só que tudo cuidadosamente no seu lugar, assim. É como é feito pela própria empresa, eles já sabem onde pegar a fonte, né? O Hammond original é um motor, né? É motor, você tem que trocar óleo dele. É um puta bagulho, assim. E ele é super sensível, porque ele tem válvula, então, assim, você tem que tomar um baita cuidado pra tirar ele de casa, mover pra cá, pra lá. E o meu chegou até a pegar cupim, então, Quantos timbres e recursos você tem nesse Hammond aí? infinitos, assim, com relação a órgão, sim, mas esse aqui ainda tem uns pianos, umas coisas assim que eles fizeram justamente pra ser um instrumento pra levar pra palco. Dá. Então, vocês vão tocar agora Chacal pra gente? Chacal. Chacal, que inclusive teve participação, foi um dos riffs do Foi, Daniel. Sim, essa também Fez eu riff, é. pus um pouquinho mais de percussão do que o normal, né? Ok, então vamos lá. Chacal com Bombay Groove, hoje aqui no Indústria Sessions.
Uau! Bombay Groove aqui no Indústria Session. A gente ouviu aí Chacal do disco Dandy do Dendê, o mais recente trabalho dos caras. É isso aí. Então hoje Indústria Sessions recebeu Bombay Groove. O Indústria Sessions fica por aqui. Apresentação minha, Nelson de Souza Lima. Na técnica, Marcelo Fargione. Na direção geral, o Rodrigo Averna. Valeu!